Muitíssimo boa noite. O Globo Repórter de hoje vai falar de uma relação importantíssima nas nossas vidas. O programa celebra o Dia dos Irmãos, 5 de setembro. Vamos conhecer 6 irmãos adotados por 2 famílias diferentes. Eles continuam unidos como se vivessem na mesma casa. Maria Clara nasceu para salvar a irmã mais velha. E quem pode explicar um vínculo que começa antes do nascimento? As gêmeas que tiveram filhos no mesmo dia. A mãe Coragem, que gerou e educou 5 filhos de uma só vez. No programa de hoje, vamos descobrir que o amor fraterno dispensa até os laços de sangue. Irmãos, aqueles que nascem para dividir espaço, carinho e tempo. Com eles passamos grande parte das nossas vidas. Às vezes sim e às vezes não. Mas o que significa ter a companhia de um irmão? Felipe. De 2? Fábio. De 3? Maria. De 4? Nara. De 5? Walter. De 6? Emily. Mas e quando faltam os pais de uma família tão grande? Criados em um orfanato, os 6 irmãos tinham pouquíssimas chances de dividir a mesma casa em uma adoção. Com idades tão diferentes, Felipe era o que tinha a menor possibilidade de ganhar um lar. Você tinha medo de não ser adotado por já ser o maior? Ah, pô, porque como eu sou o mais velho, né, quase ninguém ia querer um garoto velho de 14 anos. É bem difícil. Como acontece em tantas famílias brasileiras, os pais biológicos muitas vezes passam por problemas sociais ou psicológicos e perdem a guarda dos filhos. Foi o que aconteceu com a família dos 6 irmãos. Para aumentar a chance de serem adotados, o juiz dividiu os irmãos em 2 grupos de 3. E também somou a esta difícil equação a ideia de que quem ficasse com os 2 menores levaria também o mais velho. O outro grupo era formado pelos irmãos do meio, Fábio, Maria e Nara. Patrícia, que estava na fila de adoção, recebeu a notícia que poderia se tornar mãe e saiu do Rio em direção a Minas Gerais, onde ficava o abrigo. Foram muitos quilômetros. E aí o céu, olha como que estava o céu nesse dia. Eu parei para tirar foto porque foi inacreditável. Que lindo. Quem ajudou o céu da Patrícia a se abrir foi um casal do outro lado da Baía de Guanabara, em Niterói. Fábio e Liliane são os arquitetos desta nova família. Foram eles que conseguiram primeiro o direito de adotar Felipe, Walter e Emily, o mais velho e os 2 menores da família de 6 irmãos. Mas o coração dos novos pais ficou apertado. Era difícil esquecer os outros 3 irmãos que ficariam para trás. Como que nós levaríamos 3 para nosso convívio, para nossa família, para ter uma vida melhor e deixar 3 sem saber o que ia acontecer, qual ia ser o futuro deles. Esse era o nosso pensamento. Liliane, então, mobilizou várias pessoas pelas redes sociais. Tive a ideia de buscar, junto ao grupo de apoio à adoção que eu frequentava, pedir ajuda a eles para encontrarem uma outra pessoa que também estivesse no cadastro e que aceitasse ficar com os outros 3. E aí é o trabalho das cegonhas, né, que aí elas buscaram nos grupos de busca ativa uma pessoa no cadastro, que foi a Patrícia, que também quisesse ficar com as 3 crianças. E vocês conseguiram exatamente o que vocês queriam, né? Que era essa convivência deles, né? A nossa grande preocupação era exatamente essa. Então era separar os irmãos, o que ia acontecer com os 3. E ainda que a gente conseguisse alguém para ficar com os outros 3 irmãos, qual era a proximidade deles? Você entendeu? Essa é a nossa preocupação. Então a gente, graças a Deus, conseguiu uma pessoa muito próxima, que é a Patrícia. E Patrícia morava no Rio, em Vila Isabel, a poucos quilômetros de Fábio e Liliane. Eu acredito que irmão é uma coisa muito importante na vida. A gente cresce, os nossos pais morrem e o que sobra pra gente é essa vinculação com os nossos irmãos, com os nossos primos, às vezes,
mas é a família que é a base mais importante. Então, separar irmão, tudo bem, separou 3-3, já foi bastante doído. Eu tenho certeza que é doído, mas ainda é menos doído porque a gente mantém esse vínculo, esse contato. Mas realmente, imagina você separar para nunca mais ver, né? Você saber que tem irmão e não poder falar, não poder tocar, né? Esse foi o dia. Sim. E o céu de Patrícia agora atende pelo nome de Fábio, Maria e Narinha. Até hoje você acredita que eles olham para o céu e quando dá um céu parecido eles falam: mãe, esse é o céu, quando você foi conhecer a gente. A rotina de mulher solteira foi alterada com a chegada de 3 filhos de uma vez só. Patrícia impôs aos irmãos hora para estudar, para almoçar, para ir para o colégio. Outro dia eles falaram: que horas que a gente pode brincar? Eu falei: não tem. Porque estamos tendo que recuperar toda aquela parte da escola que eles vieram sem. E eles aceitam a rotina puxada com muita garra, mesmo que não seja muito divertido. Do outro lado da ponte Rio-Niterói, Emily, Valtinho e Felipe já estão de férias. Tem mais tempo para brincar com o super pai, Fábio. 2 famílias diferentes, mas com um objetivo maior: que os 6 irmãos possam continuar juntos, possam se falar, se tocar, brincar e saber que é só atravessar uma ponte que liga a outra parte da mesma família. O empenho da Liliane, do Fábio e da Patrícia foi para que isso aqui acontecesse sempre que possível. Encontros para exercitar o afeto, para matar a saudade e para que eles se lembrem que momentos de felicidade ajudam a construir a história de vida desses irmãos. Os laços de ternura vêm de repente em momentos como esse. A alegria de estar juntos, as brincadeiras, ter aquele momento de trocar figurinhas, fazendo aquilo que toda criança tem o direito de fazer, brincar. Eu realmente penso que eles me adotaram. A essa família, na conjugação que Deus me adotou, né? Adotou eu e adotou a família do lado de lá. Nós é que fomos adotados pelos 6 irmãos. A vida é deles, nós estamos colaborando com essa vida. Essa vida é deles, eles é que são a peça principal desse tabuleiro, são eles. Agora, Patrícia e os 3 filhos estão passando uma temporada nos Estados Unidos. Mas os 6 continuam sempre em contato, mesmo de longe. Eles estão contando os dias para o próximo encontro. Tô louco, chega o final do ano. E é na figura do irmão mais velho que todos os outros se inspiram. A forma companheira que Felipe lida com a situação de ser esta figura tão importante entre seus irmãos mais novos. É ele que guarda mais memórias da vida quando todos viviam juntos. E ainda se sente responsável por essa turma. Cadê o dedo? Põe o dedo no canguru. Eu tenho medo. Eu gosto muito deles. Você vai estar sempre aí para eles, sempre preocupado. Quando precisar, só falar. Ele dá apoio, mas a separação foi difícil para ele no começo. Tinha vez que eu chorava, porque eu estava longe deles. Pensava o quê? Pensava, será o que está acontecendo com eles? O que está passando na cabeça deles? Aí eu ficava pensando, aí eu começava a chorar. E tem aqueles momentos onde todos os irmãos começam a aprender que mãe é tudo igual ao ver o filho crescer. Sua mãe tá ali chorando. Irmão, aquela pessoa um pouco mais velha ou um pouco mais nova que lembra a nossa infância. E nas últimas décadas, essa história de irmãos tem tido a ajuda da ciência. Tudo começou em 95, né? Quando nos casamos.
E depois disso, durante 7 anos, eu tentei engravidar e não conseguia. E meu médico sugeriu uma inseminação. Você é o? Gustavo. Gustavo. Você? Vitória. Vitória. Augusto. Augusto. Tudo bem, gente? Gustavo, Vitória e Augusto fazem parte deste novo capítulo da vida moderna. Há 40 anos, nascia o primeiro bebê de proveta, a pequena Luíse. Foi o início de um novo tempo para a reprodução humana. E foi a chance de Márcia, que teve trigêmeos e ainda deixou embriões no laboratório. Mas aí os anos foram passando e cabeça de mãe já viu como é que é, né? Ela estava com o coração apertadinho, porque sentia que a família estava incompleta. É que depois da inseminação artificial, a Márcia deixou 3 embriões congelados. E adivinha o que aconteceu? 9 anos depois. Para mim era uma coisa que era meu. Né? Eu falei, poxa vida, eu quis tanto ser mãe, lutei tanto para isso, né? Fiz o tratamento e eu não achava justo deixar eles lá. Né? Se eu quis tanto, por que eu iria deixá-los, né? Eu falei, não, no momento certo, então, e durante esses 9 anos, todos os dias eu rezava por eles, né? Para que eles pudessem ficar lá e pudessem sobreviver. Ah, você rezava pelos embriões? Sim. Dos 3 embriões congelados, o único que sobreviveu foi Vitório. Por isso que ele chama Vitório. De vitorioso. Foi uma luta, né? Resistir a esses 9 anos. Ficou 9 anos ali esperando a hora certa de nascer. Exatamente. E depois de 9 anos, o Vitório nasceu no mesmo dia que eles, né? Eles são do dia 19 de março de 2002 e o Vitório do dia 19 de março de 2011, que é o dia de São José. Por isso ele se chama Vitório José. É uma realidade que beira a ficção. Irmãos gêmeos com 9 anos de diferença. Fé e ciência. Você percebe neles assim uma semelhança de comportamento, de temperamento? Ah, eles são bem diferentes de personalidade. É, né? O Gustavo é mais extrovertido, a Vitória é mais tímida, o Augusto é mais quieto. E eu percebo no Vitório essa salada de fruta dos irmãos, né? É como se durante esses 9 anos que ele ficou lá, ele tivesse pego um pouquinho de cada um, né? E depois, quando ele nasceu, isso explodiu dentro dele. Entendi. Então ele tem esse pouquinho de cada um deles. Ele fica bem nervosinho. Você fica mais... irritante. Quando eu era pequeno, né, bem, eu chamava ele de congeladinho, brincava que agora que ele estava arteiro, já estava descongelado, né? O que ele trouxe para a vida de vocês, dos irmãos? Felicidade. E você? Ah, alegria. Você deixou algum outro lá congeladinho esperando? Não. Quer tentar de novo? Não. Agora não. 4 tá de bom tamanho, né? Bom tamanho. Eles pegam no seu pé? Muito? Muito não. Cada um tem seus interesses e o Vitório está sempre em cena ao lado dos 3 irmãos. Pelo jeito, tenta recuperar a diferença de 9 anos que tem dos seus irmãos gêmeos. Duas meninas e uma só história. Maria Clara nasceu para salvar a irmã mais velha. E o segredo da mãe Coragem. Como ela criou 5 filhos de uma vez só. É daqui a pouco. Voltamos já já. Parece simples, mas o tema irmãos tem intrigado estudiosos em vários campos. Francis Mara é demógrafa. Investiga as populações humanas em termos quantitativos. Ela já preparou um estudo sobre irmãos e garante que está sempre descobrindo fatos novos.
Tem uma teoria que eu particularmente achei muito interessante, que diz o seguinte: o primeiro filho que o casal escolhe ter é para eles se darem de presente um filho. E a mulher se torna mãe, o homem se torna pai. O segundo filho que eles resolveram ter seria o presente para o filho, seria o irmão que eles estão dando para o filho. Nesta família, a teoria do segundo irmão ser um presente para o primeiro filho nunca foi tão bem recebida. Brincadeira de criança, infância saudável. Isso é alegria para qualquer família, mas aqui vai além. Entre essas duas princesinhas, irmã é sinônimo de vida. Quando a Maria Vitória nasceu, com 5 meses, ela foi internada e nós descobrimos que ela tinha talassemia major, uma anemia que ela herdou de mim e do meu marido, a forma mais grave da doença. Uma transfusão por mês para tratar a anemia. Para a cura de Maria Vitória, era preciso fazer o transplante da medula de um irmão 100% compatível. Ou a vida dela seria um constante retorno ao hospital e às transfusões de sangue. Acho que ninguém quer isso para um filho. Então, quando a Maria Vitória sofreu a primeira transfusão de sangue dela no hospital com 5 meses, eu e meu marido, nós já sentamos, começamos a procurar na internet uma forma de cura e foi aí que a gente descobriu que a única cura seria um transplante de medula. Mataria a medula doente dela e colocaria uma medula nova. Gênice e Eduardo tiveram que percorrer um longo caminho até poder ver Maria Vitória com tanta vitalidade. Eles fizeram uma seleção genética de embriões para encontrar um que não tivesse o traço da talassemia major. Não tinha nenhum caso aqui no Brasil, só fora do Brasil, de seleção de embrião para ter um filho sem uma doença, né, e 100% compatível. E nós achamos um médico aqui no Brasil. Ele tinha acabado de apresentar a tese dele nessa parte de compatibilidade e quando nós passamos por consulta, ele falou que ninguém tinha procurado ele, que era uma coisa muito rara, muito inédita. Então nós fomos o primeiro caso mesmo de bebê selecionado para ter um filho 100% compatível. Do embrião selecionado nasceu Maria Clara, uma lindeza cheia de saúde, 100% compatível com a irmã e sem o traço da talassemia major. Ela veio ao mundo para completar essa família. Elas são muito unidas, elas brincam bastante, brigam como qualquer irmãos, mas elas têm uma união muito bonita de se ver. E a cura de Maria Vitória virou realidade. E o que vocês sentiram quando vocês viram, ufa, deu certo? Nossa, aí parece que sai uma tonelada das costas da gente, a gente acho que nem acredita que a gente conseguiu curar nossa filha, né? Uma sensação assim indescritível. Todos os problemas ficam tão pequenos. Tão pequenos, né? Qual foi o momento mais importante de todos esses? Eu acho que quando elas foram para a escola. A Maria Vitória, pelo tratamento, pela quimioterapia que ela sofreu para fazer o transplante, então ela vivia numa bolha, uma preocupação extrema com contaminação, ela não podia na época ter uma vida normal. E com 1 ano de transplante, o médico liberou ela para ir para a escola e a Maria Clara também não podia ir para a escola para também não trazer nada de ruim para a Maria Vitória. Então, o dia que eu entreguei minhas 2 filhas para a escola, que elas subiram a escada e deram tchau, mamãe, assim, eu chorei que nem uma doida. Estava entregando para o mundo? Estava entregando para a vida normal. Isso não tem preço que pague a alegria de uma mãe e de um pai em poder realizar um sonho de cura, né? Maria Vitória, você entende o bem que a Maria Clara te fez? Sim. O que você sabe dessa história? Eu sei que a minha irmã nasceu para me salvar. E você tem gratidão? Como é que é? Muita gratidão, amor. Você sente isso, assim, que ela teria sido muito difícil sem ela? Sim, porque eu tinha que tomar sangue todo mês, né? Daí era ruim. Antes, a minha irmã ia todo mês tomar sangue. E eu era uma estrela. Daí, eu nasci para Sarah amar, doar o meu sanguinho para ela sarar. E agora o nosso sangue é igual. Oh, meu Deus.
Você gosta dessa historinha? Sim. Essa historinha de verdade, né? Sim. Esse ano, em março, ela fez 5 anos de transplante. É a data da cura mesmo, né? Da alta de tudo, que não vai ter rejeição, não tem perigo de voltar doença. Então, assim, esse ano a gente está comemorando realmente a cura dela, 5 anos de transplante, 5 anos de vitória, e que a nossa história possa ir para o mundo, que muitas pessoas possam se beneficiar e curar seus filhos. Surpresas boas e também grandes sustos são histórias escritas por famílias de muitos irmãos. Miguel, 19 anos. Marília, 19 anos. Alexandre, 19. Larissa, 19. Beatriz, 19. Eba, tudo irmão? Sim. É isso? É. Assim, começou assim, eu comecei a passar mal, e aí eu fui ao médico, e aí falaram que eu estava com gastrite. Daniela então procurou seu médico de confiança. Volta lá no hospital e fala que você está com 5 gastrites, você está grávida de 5. Ele falou quíntuplos, né? Sabe qual é a chance de uma mulher engravidar de 5 filhos ao mesmo tempo, sem inseminação artificial? É de 1 em cada 50 milhões de nascimentos. Para vocês terem uma ideia, a Daniela fez um strike de primeira. Durante a gravidez, Daniela teve que aprender a se virar. Tinha só 22 anos e nunca pensou que carregaria 5 bebês na barriga de uma só vez. A mãe de Daniela hoje confessa. Ela falava assim pra mim, mãe, vem ficar comigo no banho, ó, a ignorância da pessoa. Eu olhava assim e falava, eu vou ficar aqui, estoura a barriga dessa menina, o que eu faço? Como é que era? Como é que era a barriga Era dela? enorme, a barriga dela com umas veias tudo roxo, assim. Eu olhava e falava, ai meu Deus. Eu com ela ali com medo, porque eu falei, e aí? Se acontece um negócio? Negativo. Não foi fácil. Quando os meninos tinham 6 anos, veio a separação do marido. E os recursos, que eram poucos, ficaram menores ainda. Com uma pensão, né, que não supria a necessidade dos 5, porque a lei é 30%, né, com 5, com 1, com 2, com 20, a lei é a mesma. E aí eu me vi com 5 filhos, sem estudo, aí fui trabalhar em casa de família para criar meus filhos. Mas Daniela não se envergonha. Trabalhou, estudou e hoje, formada em pedagogia, viu passar 19 anos de muita luta. Todos nasceram prematuros e sobreviveram. Para Daniela, a maior conquista da sua vida. Ela é minha heroína. É difícil ter que dividir por 5? Nossa. Ela tocou no ponto, entendeu, gente? Vamos lá, Não. Horrível, nossa principalmente roupa, sapato, maquiagem. Eu tinha autorizado, ou senão eu pegava a calça dela, ou o sapato dela. Nossa, ela é mal ganhada. Porque ela me tirava pega a roupa dela. É muita briga, Ela pega a roupa dele. Aí ela tá saindo, eu falei assim, não acredito que você colocou a minha roupa. Crescer com 4 irmãos da mesma idade, tendo as mesmas demandas, as mesmas necessidades de cuidado, as mesmas necessidades de atenção, deve onerar um pouco mais. É muita gente precisando de muita coisa ao mesmo tempo. Além disso, os 5 irmãos, quando chegaram à adolescência, tiveram a necessidade de ser reconhecidos como indivíduos e não como um dos quíntuplos. A pior parte é usar a mesma roupa, tipo roupa igual, mesma cor. Ser reconhecido como os quíntuplos assim já automaticamente tira a identidade. Não é reconhecido como Miguel, nem Marília, Larissa. É os quíntuplos. Até que quando você passa na rua, ó o quíntuplo aí. Vocês viraram os quíntuplos, né? Sim. É o sobrenome. Mas o sobrenome da família, que tem 5 irmãos, bem que podia ser Luta. Daniela conseguiu construir uma casa bem grande. Foi a programas de auditório, teve ajuda de todo o Brasil. O pai dela fez as paredes fortes da nova casa. E Daniela deu aos filhos
valores que não têm preço. Tudo que vocês têm, a maioria foi doado, muitas pessoas ajudaram, então vocês têm que ser humildes. Vocês têm que começar do zero como todo mundo. E eles entendem a mensagem. São 5 começando do zero, juntos a uma mulher admirável, a mãe que já começou com 5. Pois é, e o filho único? Afinal, porque todo filho único vive à espera de um irmão. E os escolhidos? Irmãos que dispensam laços de sangue. Não saia daí, hein? Nós voltamos já já. O dedo de Deus na paisagem de Teresópolis, na região serrana do Rio, lembra o número 1. E a gente veio aqui conhecer um filho único e entender um pouco essa ausência de irmãos. No passado, ser filho único era diferente. Antigamente, filho único era muito raro, né? Em geral, as famílias eram muito numerosas. Hoje em dia, quando as famílias estão tendo cada vez menos filhos, a situação de filho único é uma situação mais comum. Então, o filho único deve encontrar na escola o outro coleguinha, filho único. Essa mudança do número menor de filhos, em consequência, o número menor de irmãos, é de quando para cá? Isso é progressivo. Então, é um processo que veio caminhando desde o início do século. E no Brasil a gente percebeu que essa queda do número de filhos ela foi muito abrupta, foi muito rápida. Esperava-se até que tenha uma explosão demográfica, que ia ser necessária uma intervenção governamental para fazer o controle, mas não foi, né? As mulheres optaram por ter menos, entrar no mercado de trabalho, utilizaram métodos contraceptivos eficazes e várias outras questões, como preferência, etc. e tal. A mudança no tamanho da família trouxe muitos filhos únicos, mas trouxe também a possibilidade de encontrar irmãos fora do ciclo familiar. Porque a gente pode escolher. Eu fico muito triste quando vejo famílias em que os irmãos são brigados, que os irmãos não se falam, se odeiam, né, e que um passa o outro para trás, enfim. Eu acho que essa é a grande vantagem de você poder escolher os seus irmãos. Ivan é filho único e sempre teve a casa cheia de amigos que fez ao longo da vida. Eu preciso dos meus amigos para ser mais feliz. Amigos desde os 3 anos. Eu fui em 1969. 1969. Nós temos 4 anos. Ele tinha 4, eu tinha 3. Ele é padrinho da minha filha, eu sou padrinho da filha dele. Amigos das primeiras aventuras da adolescência. Foram as minhas primeiras experiências, quase todas foram aqui. Então não tem como apagar isso. E mesmo porque não deixa. E não deixa apagar. Essa intimidade tão duradoura é coisa de verdadeiros irmãos. Mas na infância, viver sozinho doía um pouco. Por que doía tanto ser filho único? Porque na realidade eu tinha irmãos imaginários. Eu me lembro de ter 3 irmãos imaginários, assim. E doía porque eu queria brincar, queria ter alguém naquele dia chuvoso, que você não tinha para onde ir, e eu ficava brincando sozinho. Luísa, sua filha, segue o mesmo caminho, também é filha única. Só que são outros tempos. Na escola são muitos filhos únicos. E apesar de brincarem muito, a queixa é a mesma. Como é que é ser filha única, assim? Você queria ter irmãos ou você tá feliz assim? Não tô feliz assim não, queria ter uns irmãos, porque de vez em quando é meio chato ficar sozinho, brincando. Você sente falta de ter irmão? Eu acho que sim, porque eu fico muito solitária. Com Luísa, a filha do Ivan, não é diferente. Por que você tem tanta vontade assim de ter um irmãozinho? Porque eu tenho, pra eu brincar, porque aqui eu não tenho ninguém pra brincar. Você queria um irmãozinho ou uma irmãzinha? Os dois. Os dois? Qualquer um dos dois? Se ganhar uma irmãzinha, eu vou querer. Um irmãozinho eu também vou querer. Como vamos resolver a questão de Lulu, gente?
Lulu quer ter um irmãozinho, uma irmãzinha, está servindo qualquer um. Olha, por eu ter sido filho único e não ver o fato de ser filho único como uma coisa ruim, como uma coisa que vai ser prejudicial a ela, eu não me sinto na obrigação. Nem eu, nem a mãe dela. Então, assim, existe a nossa vontade até, vamos, mas eu não quero programar. Entendi. Se pintar, pintou. Se não pintar, eu tenho certeza que ela não vai ser mais feliz nem mais infeliz por ser filha única, porque eu vou também tratar de ajudá-la no caminho que eu descobri sozinho. Ivan perdeu o pai muito cedo, tinha só 17 anos. A mãe hoje precisa de cuidados. E os papéis familiares se inverteram totalmente. Sou completamente pai dela. Eu defino tudo para ela. Faço tudo. No meu caso, eu não tenho outra pessoa para dividir. Ivan com os irmãos que escolheu e esses filhos únicos nos tempos de hoje estão vivendo uma nova configuração familiar. Você é filha única só por parte de mãe, é isso? Como é que é? Sim, é só parte de mãe. Meu pai tem mais de 2 filhos, que são mais velhos. Você é filha única, mas nem tanto. E tem muita gente diversificando o jeito de viver em família. Francis Mara conta que a média atual por família é de 2 filhos. Mas ela diz que não é uma conta exata. Principalmente hoje, que é muito comum ter casamentos, recasamentos, várias uniões. Então, toda vez que um casal se une, eles podem querer ter um filho em comum. Então, vai mais um irmão aí, aumentando a família. Os meus, os seus e os nossos, os meus, os seus e os nossos. Todo mundo sempre ouve que é preciso tratar bem o irmão, afinal é família. Mas a vida prepara situações como essa aqui. São 6 irmãos, nem todos têm o mesmo sangue, e aqui ninguém precisou pedir para que eles se amassem. Amanda e Fábio trouxeram para casa os filhos dos casamentos anteriores, 3 dele e 2 dela. E juntos eles produziram mais um. E o Davi veio como união também dessa turma toda, né? É o irmão de todos. Ele é o xodózinho de todo mundo, né? O Davi é o único que tem o sangue de todos, né? Exatamente. Então ele veio realmente para fechar o nosso ciclo. Mas é uma festa. Ele é o único que é irmão de todos, né? Sim. Ele é o único que pegou e herdou o sangue de todos. Sem toda essa bagunça organizada. Melhor deixar o Davi fora, senão ele vai... Ó. Tira o Davi fora, já apareceu. Famoso. Foi preciso conversar com as crianças para que elas se entendessem ou foi amor à primeira vista quando juntou todo mundo? Foi amor à primeira vista. Nós precisamos só fazer uns ajustes, né, para que tudo saísse bem. Então, por exemplo, somos em 8 pessoas. Cada um tem um dia de lavar louça à noite. Porque quando a funcionária chega de manhã, a pia está em ordem. Porque senão é uma loucura, né? 8 pratos, 8 garfos, 15 copos, porque não se para em um. Então nós fizemos conversamos com ele, toalha de banho. Cada um tem a sua cor. Ah, mas cadê minha toalha? Ué, sua toalha, que cor que é? É rosa? Procura que tá pela casa. Então assim, conversamos para ajustar a casa. Mas entre eles nunca houve nenhum tipo de problema. Lembra até hoje do primeiro encontro, quando a primeira vez que a gente se viu, parecia que a gente já se conhecia. Ela derrubou sorvete em mim, parecia que a gente já se conhecia já. Era irmão mesmo. Era irmão. É, amor. O que é isso? Microfone. Tem briga? Não. Não tem? Não tem, bonitinho? Não tem briga? Não, né? Esse aqui é o irmão de todo mundo, né? E ele é o que junta todo o amor de vocês. Sente falta? Sente. Sim. Passa o final de semana longe, já fica carente do bebê. Essa bagunça é a cara do século XXI, onde os rótulos vão ficando para trás. Parece que nascemos todos juntos. Parece que
eu conheço eles desde que eles nasceram. Como são as né? Desde que eles nasceram, parece que eu vi crescer. E o que mais cresce nesta família é o amor que um sente pelo outro. Todos irmãos, agora. Coincidência ou destino? As gêmeas que são vizinhas ficam doentes ao mesmo tempo e tiveram até filhos no mesmo dia. É no próximo bloco, hein? Voltamos já já. Mas e quando a relação entre irmãs é tão forte que vai além da compreensão? Oi, Bianca. Oi, tudo bem? Tudo bem? Cadê sua irmã? Tá aqui na casa dela. É ao lado? Bem aqui ao lado. Vamos lá. Poucos passos separam a casa da Bianca da Beatriz. Tudo bem, Beatriz? Tudo. Olha aqui, gêmeas idênticas, vizinhas. Mas tem muito mais coincidências nessa história. Agora o cabelo tá diferente, mas sempre foram confundidas uma com a outra. Aqui as semelhanças não deixam dúvidas. Até elas, às vezes, se confundem. Vocês também já se confundiram, assim, de olhar em foto, por exemplo? Ah, muito. Nossa, nem fala. Acontece bastante. Foto. É uma briga, sou eu. Não, é eu. Ah, é? Tem bastante. Hey sister, from another mister, I'm with ya. Quando se nasce acompanhada e parece que o outro é um reflexo de nós mesmos, até os sentimentos acabam ficando parecidos também. Quando uma chora, a outra chora. Quando tá triste, tá rindo. Adoece. Adoece junto. Tudo junto. É mesmo? Minha mãe tá com febre, eu fico. Aí vai. Que coisa. Compra remédio tudo junto. Comprou pra uma, tem que comprar pra outra, porque sabe que fica doente. Que a outra vai ter também. Também. Eu lembro que uma vez eu levei elas para um médico. Então, quando eu levava, era sempre a mesma doencinha. Teve um dia que eu falei pro meu esposo, falei assim, vamos levar uma e o que receitar para uma a gente compra para outra, porque era sempre a mesma coisa, né? Semelhanças e também coincidências. Eu descobri primeiro a gravidez. Quando aí passou uma semana, né, Bia? Aí ela descobriu também que estava grávida. Só que eu pensei o quê? Eu tava já de 4, ela estaria mais ou menos de 2 meses. Quando a gente foi fazer ultrassom juntas, deu tudo de 4. Tudo de 4. Só que o meu no começo do mês e o dela pro final do mês. E aí que as crianças nasceram no mesmo dia. Como é que foi isso? Fui visitar ela, né? Voltei pra casa, fui visitar ela e falei assim, ó... Tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. Eu falei assim, tô sentindo essa contração, vou passar nela, visitar ela e vou passar no médico, porque eu tô sentindo contração. Antes de sair, tinha umas enfermeiras que falaram assim, ó, vocês guardam o quarto, que eu já tô voltando pra ficar junto com ela. Aí eu passei no médico, aí o médico falou, você tá de 5 dedos, você vai ficar pra ganhar. Aí, quando eu entrei na sala pré-parto, as enfermeiras disseram, de novo aqui, menina, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, não, agora eu sou a outra, vocês vão fazer o parto da outra. Se casaram com irmãos também? Se casaram com os irmãos. Que isso, gente. Aí minha mãe ficou besta, né, que é Você quer ter o mesmo gosto, né, o tempo todo. Você vê, né? Agora, cada uma tem seu filho. Embora tenham nascido de barrigas diferentes, as crianças também puxaram das mães algumas características. Bruna, que é mais velha do que as gêmeas, vê a história das irmãs se repetir. Você fica impressionada com essa ligação? Fico demais, até com os nenéns delas. Parece gêmeos, que um fica doente, outro fica. Elas também, se elas ficam muito tempo longe uma da outra, ou acaba ficando as duas doentes, que chora pra, não, eu tenho que ver você. Faz muito tempo que a gente não se vê. São muito unidas. E eu também ensinei que é família, irmãs, a gente tem que ter essa união, né? Uma ajudando a outra. Não pode ser diferente. Nesta viagem por esse mundo encantador que é o convívio entre irmãos, o que mais fez diferença para nós foi conhecer pais e mães que lutam para ter uma família feliz. E a dica de Francismara pode ajudar outras famílias também. Quais são os bens maiores, os valores maiores que um pai e uma mãe podem dar? Educação, saúde, cultura e um irmão, pelo menos. Hey sister, I'm gonna be standing with you. Yeah, with you. Yeah, with you. E você fica agora com Máquina Mortífera, a série.
Para todo mundo, um fim de semana assim maravilhoso e até a próxima sexta.